Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Vou fazer aquele trajetinho que a galera já conhece, já curte. E aí, após a apresentação do Marcelo ontem, muitas coisas vieram na minha mente. E eu decidi gravar esse vídeo aqui. Leandro, que coisas são essas que vieram na sua mente? Então, gente, a apresentação do Marcelo foi épica, tá? Épica, 35 mil torcedores para recepcioná-lo. Eu acho que está à altura do que ele representa como jogador, está à altura do tamanho da contratação, está à altura do carinho e respeito que ele sempre demonstrou pela nossa instituição. Tudo foi perfeito, muito legal. Agora, era impossível estar lá na apresentação, quem estava lá, ou quem estava assistindo, ver aquilo ali e não fazer o seguinte questionamento. Poxa, o Thiago Silva era para ter uma dessa também. Quem não pensou isso? Muitos falaram assim também. Thiago Silva deve estar vendo isso daí, deve estar como? E aí no grupo, no meu grupo de WhatsApp, no Máquina Tricolor, teve uma rapaziada que levantou outra bola também, que eu achei legal falar aqui nesse vídeo. A despedida do Conca era para ser assim. E aí eu resolvi, no vídeo de hoje, tratar esses assuntos aí, dar a minha opinião sobre Thiago Silva, sobre Conca. Claro, dar uma pincelada na apresentação do Marcelo também. Falar a minha opinião sobre o que aconteceu ontem. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo aí, não se esquece, galera. Dá aquele apoio aí, ó. 4 coisas. Compartilha os vídeos nos grupos de WhatsApp. Dá um like. Manda ver nos comentários. E quem não está inscrito, se inscreve. Os vídeos estão tendo ótimas visualizações, mas estão tendo poucos likes. Dá essa força aí, gente. Isso aí não custa nada e ajuda muito o canal, vocês não têm ideia. Ajuda muito o canal a crescer. Se vocês fizerem, eu agradeço, tá? Então vamos lá, vamos fluminensear. A apresentação do Marcelo, como eu falei, espetacular. Era notória a alegria estampada no rosto dele. E principalmente, cara, da família. A mulher dele deslumbrada, encantada com tudo isso. Claro que, assim, apesar de ser esposa dele, eu não acredito que ela não fazia muita ideia do que ele representava, né? Do que ele representa para a nossa torcida, que representa uma contratação dessa. Ele foi muito amado lá no Real Madrid, isso aí é indubitável, não tem como questionar, é inquestionável. Mas ela não tinha ideia de como seria ele aqui, né? Eu vou te falar, talvez até nem ele esperasse que a gente derramasse tanto carinho assim para ele, né, cara? Na recepção do aeroporto e principalmente nessa apresentação dele no Maracanã. O cara ficou 17 anos fora do país, pô. Muitas coisas assim, ele perde a noção. E até porque não tem nem como ele ter noção, porque ele não vivia aqui. Eu acho que essa apresentação foi boa em todos os sentidos. E eu destaco um. Eu acho que joga uma responsabilidade muito grande em cima do Marcelo. Futebol, cara, a gente sabe que ele é um dos maiores da história. Ele é o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid, ele é o maior campeão da história do Real Madrid. E o futebol dele em si, coloca ele como um dos maiores da história. Ele vai precisar de 2 coisas, eu diria talvez 3, para que ele arrebente no Fluminense. Ele vai precisar de uma boa forma física. Isso aí, porra, não tem qualidade técnica que se sobressai se você não tiver em boa forma física. Ele vai precisar de sorte. Sorte todo mundo precisa ter na vida, né? Que Deus o abençoe para que ele não se lesione e tal. E ele vai precisar de foco. Foco para poder buscar os objetivos aí que o Fluminense busca na temporada, que conta muito com ele. Se ele tiver essas 3 coisas, Marcelo vai arrebentar com a nossa camisa. Chega num time que prioriza o toque de bola, que prioriza a qualidade, e isso aí é bom para ele. Eu acho que ele vai fazer dar um reforço muito grande ali no lado esquerdo. Quem cair ali vai se dar bem para fazer uma tabelinha com ele. Samuel Xavier e Arias fazem muito isso na direita. Mas o Keno não tem quem faça com ele na esquerda. O Keno pega a bola sempre sozinho.
Aí vem um na marcação, o outro já fica na sobra e às vezes triplica a marcação nele. E ninguém encosta para ele fazer 1-2. Então acho que com a chegada do Marcelo, se o Keno continuar sendo titular, que eu acho que o Lelê vai tomar essa vaga, isso aí fica muito bom para quem vai estar naquele setor do campo ali. No caso, hoje, o Keno. Então é isso, a apresentação do Marcelo foi épica, foi sensacional. E como eu falei no começo do vídeo, é impossível ver aquilo ali e não pensar no Thiago Silva. Eu já dei minha opinião aqui sobre o Thiago Silva, gravei um vídeo explicando. Para mim o grande erro dele foi dar esperanças pra gente. E aí nas horas que havia oportunidade, principalmente nessa última agora, que acabou a Copa do Mundo, ele refugou, pô. Ele não veio. Marcelo nunca falou, nunca ficou fazendo juras. Aliás, ele sempre demonstrou isso, mas ele nunca falou, vou voltar. Nunca ficou fazendo joguinho com a gente. O cara simplesmente veio e voltou, irmão. Aí tem tricolor, tem tricolor que é chato pra caramba, cara. Pô, pelo amor de Deus, reclama de tudo. Ele voltou porque não recebeu uma proposta boa do Chelsea. Meu irmão, peraí, né, cara? Pô, para lá. Pô, vamos ser ranzinza, mas não vamos exagerar, não. Aí era pra gente ter 2 recepções daquela ali. Uma do Marcelo e uma do Thiago Silva. Era pra ele estar voltando. Imagina o Thiago Silva e o Marcelo no time. Pra gente disputar a Libertadores. Tem brasileiro, tem Copa do Brasil também, mas a gente sabe que a nossa obsessão é a Libertadores. E ele optou ajudar os jovens do Chelsea nessa reconstrução. Foi a declaração dele. Ali pra mim ele acabou, cara. Acabou. Eu não quero mais ele de volta. Tô falando do lado sentimental, tá? Sentimentalmente falando, não quero ele de volta. Tecnicamente, é claro que ele vai agregar qualquer time que ele for jogar. Mas ele perdeu o time, pô. A verdade é essa. Ele perdeu o time pra voltar pro Fluminense. A hora era agora. Time na Libertadores. O Mário conseguiu manter os principais jogadores, não perdemos ninguém dos grandes nomes ali. A Copa do Mundo passou, que era o objetivo dele, a gente entende. O Tite falou que ele tinha que estar jogando em alto nível num grande clube, beleza. E aí ele vai e faz o quê? Não volta. Ele perdeu o time. Leandro, mas ele vai voltar no que vem. Mas a volta era agora, cara. Era para chegar Marcelo e Thiago Silva junto. E sobre o Conca, assim, eu sou um cara muito observador, em relação ao Fluminense mais ainda. Eu sempre observei que o Conca nunca fez questão de criar uma relação com a torcida do Fluminense. Ele nunca fez. Muitos falavam assim, é porque ele é tímido e tal. Cara, eu estive na Argentina em 2008, você já deve ter ouvido falar disso sobre o Conca. O Conca de tímido não tem nada, cara. Eu lembro de jornalista brasileiro xingando, não vou falar os nomes aqui, xingando ele, puto pra caramba, um comentando com o outro, esse filho da puta aí, desculpa o palavrão, esse filho da puta aí, não dá uma entrevista pra gente, olha como é que ele tá com os caras aqui na Argentina. Conca dando gargalhada, rindo, se soltando. Enfim, Conca nunca fez questão, cara, de cativar o torcedor, igual, por exemplo, o Cano faz. É muito simples você fazer uma comparação, entender o que eu tô falando. Olha o Cano. O Cano faz questão o tempo inteiro de se integrar à torcida do Fluminense. Quer ver um exemplo? O Cano falou que quer que a torcida do Fluminense ajude ele a escolher o nome da filha. Ele falou, minha filha vai ser brasileira, vai ser carioca, e eu quero que a torcida do Fluminense escolha o nome dela. O cara quer ser ídolo do Fluminense, o cara quer que a torcida do Fluminense ame ele. O Conca nunca fez questão. Leandro, mas ele arrebentou naquele Brasileiro de 2010, jogou muita bola com a nossa camisa. Pô, beleza, cara, mas a gente não tá falando aqui do que o cara fez ou deixou de fazer dentro de campo. Porque os amigos lá no grupo questionaram, falaram, tá vendo aí, o Conca era pra ter tido uma despedida dessa. E alguns amigos, o Leandrão foi um, parceiro do canal, parceiro lá de grupo do Máquina Tricolor, falou, o pessoal releva o Edinho, releva não sei quem, e não releva o Conca. Mas não tem como relevar, Leandrão, sabe por quê? Cara, o tamanho da decepção de uma pessoa com a outra é do tamanho da consideração. Se o Conca fosse um jogador insignificante pra gente, a gente ia cagar mole se ele veste camisa do Flamengo ou não. Mas ele foi um gigante na nossa história, cara. Foi herói de um campeonato brasileiro. Talvez o Conca tenha sido o maior herói de um campeonato brasileiro em todos os tempos. Eu não lembro, pelo menos na minha vida, de torcedor de um jogador que fez tanto por um título brasileiro igual esse cara fez. O cara jogou 38 rodadas, o Fluminense perdeu praticamente o time todo, ele segurou as pontas sozinho. Aí alguns falaram assim, mas o Fluminense não procurou ele para renovar. Cara, isso não interessa, ele tinha vários times para escolher aqui no Brasil, na Argentina. Ele quis jogar no Flamengo, cara, então a escolha é dele.
Ele optou. A partir desse momento, eu mancho toda a minha história com o Fluminense. Foi a escolha dele, cara. Não venho querer aqui dizer que ele foi jogado nos braços do Flamengo, que ele foi obrigado a ir pro Flamengo. Não. O Fred recusou 2 propostas do Flamengo. O Fred falou no Fluminense. Aliás, no Rio de Janeiro eu só jogo no Fluminense. Então, palmas para ele, mérito para ele. Teve a despedida para ele, né? Teve a despedida que teve, muito merecida. E a carreira dele com o Fluminense, a história dele com o Fluminense é ilibada, não tem o que falar. O Conca não. O Conca escolheu não ser ídolo do Fluminense. E aí aqueles tricolores que querem botar na cabeça dos tricolores que acham isso, tem que entender isso, cara. Não dá pra defender, pô. É simples. Ele nunca foi quente com o Fluminense, sempre foi um cara frio. Ele nunca foi sentimental com o Fluminense. Brincando pesado. Olha, é o que eu falei, basta você comparar a relação do Cano com a gente. O Cano tem 1 ano aí de Fluminense. E o Conca. O Conca sempre foi frio demais com a instituição. Ele não quis ser aquilo que milhões de tricolores querem que ele seja ou até acham que ele é. Ele, além de ser frio, de não ter criado um vínculo com a nossa torcida, como, por exemplo, o Romerito tem, pô, o Romerito é bizarro, a relação do cara com a gente. Assim como o Cano tá construindo isso. O Cano tem tudo pra ser o novo Romerito aí. Conquista de títulos e de idolatria com a torcida, de carinho, de identificação com o clube, de ser torcedor do clube. O Conca não quis. Então, eu gravei esse vídeo aí pra fazer um comparativo aí com a apresentação do Marcelo, o que poderia ser a apresentação do Thiago Silva, dá uma corrida aqui, e o que poderia ser uma despedida do Conca. O Conca poderia ter uma despedida igual o Fred? Poderia, sim. A torcida do Fluminense com certeza daria a ele todo o carinho, todo o amor que o Fred teve naquela recepção. Porém, ele não quis. Então a galera aí que defende o Conca, tentando argumentar, na boa, não dá. E lembre-se, a escolha foi dele. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.